Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniela, sou pedagoga e sou responsável pelo Espaço Brincar. Nós estamos lendo aqui no canal do Espaço Brincar no YouTube o livro Crianças Famosas, na verdade essa coleção Crianças Famosas, e hoje eu vou contar a história para vocês do Santos Dumont. Quem foi Santos Dumont? Tem muito a ver com a nossa história, né? A história da cidade de São José dos Campos. E o livro é dedicado a todos que conquistaram seus sonhos. Era o dia do aniversário de seu Henrique, mas Dona Francisca, sua esposa, estava muito ocupada. Ela havia acabado de dar à luz a Alberto, que já chorava anunciando sua chegada. Esse foi o presente para o seu Henrique. Alberto nasceu em 20 de julho de 1873, em Cabangu, Minas Gerais. Seu pai era engenheiro e tomava conta da construção de uma estrada de ferro. Por isso a família morava em um sítio, numa casa simples, bem arrumada e pintada de branco. Alberto era o sexto filho do casal. Quando o trabalho de construção da estrada finalmente terminou, seu Henrique e a família foram morar no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, ele comprou uma linda fazenda de café em São Paulo e para lá se mudaram. No dia da mudança para a fazenda, Alberto viajou de trem pela primeira vez em sua vida. Nesse dia, ele observou como as máquinas eram importantes para as pessoas. Quando tinha 7 anos, Alberto brincava nas máquinas que eram usadas para transportar madeira pela fazenda. Certo dia, Alberto pediu tanto que seu pai enfim permitiu que ele guiasse o locomóvel, como era chamada a máquina de vapor sobre rodas. Alberto já gostava de sentir a velocidade e ver as engrenagens das máquinas em movimento. Além disso, sendo um garoto pequeno, ele subia no locomóvel e lá do alto espiava tudo ao seu redor. A usina da fazenda era outro lugar que Alberto gostava de espiar. Olhava as máquinas que levavam os grãos do café para serem limpos, abertos e secos, e depois serem peneirados, descascados e separados por tamanho. Alberto observava com atenção todo o caminho dos grãos do café dentro da usina e até ajudava a consertar as máquinas se acaso elas quebrassem. Certa vez, para resolver um defeito nas peneiras, o pequeno Alberto concluiu que o problema era o movimento do vai e vem que elas faziam. Pensou que elas seriam mais eficientes como uma hélice, se girassem como uma hélice. Nunca mais se esqueceu disso. De tanto pensar nas máquinas e nas suas engrenagens, um dia Alberto construiu seu primeiro invento brinquedo, uma engrenagem movida a catavento. Ele pegou um pedaço de papelão grosso e recortou 2 rodas em forma de engrenagem. Encaixou uma na outra e prendeu-as em um pedaço de madeira. Em seguida, recortou um catavento de papel e o uniu a uma das rodas de papelão. Assoprou forte no catavento, fazendo-o girar, e assim fez com que as 2 engrenagens se movimentassem. Alberto era um menino sonhador. De vez em quando, no meio da tarde ensolarada, ficava deitado por horas na varanda da fazenda, olhando os passarinhos, suas asas e os movimentos que elas faziam para voar. Também adorava observar as nuvens flutuando pelo céu. Anos mais tarde, ele diria: sentia-me apaixonado pelo espaço livre. Alberto também costumava se divertir empinando as pipas que construía. Analisava o peso do papel, o tamanho da linha e o formato da pipa em relação ao vento. Ele guardava suas descobertas com muito carinho. Virgínia, uma das irmãs mais velhas de Alberto, resolveu ensinar-lhe a ler e escrever. O menino aprendeu rápido e logo estava lendo os primeiros livros. O seu autor preferido era Júlio Verne. Alberto adorava suas histórias.
Ao ler os livros, ele imaginava as máquinas fantásticas, viajava com o Capitão Nemo e explorava o mundo em 80 dias. Quando chegava o tempo das festas juninas, a fazenda ficava em festa. Muita animação, dança, pipoca, fogueira, mas o que mais chamava a atenção de Alberto eram os pequenos balões de papel de seda. No dia de São João, Alberto construía dúzias deles e ficava admirando como subiam ao céu com a ajuda do ar quente e logo desciam para não queimar as florestas. Alberto e seus amigos gostavam de sentar em torno da mesa da sala para brincar de passarinho voa. Um deles fazia várias perguntas de forma bem rápida e os outros tinham de levantar a mão e responder corretamente, senão pagariam uma prenda. O seu amigo Pedro perguntava: "Pombo voa?" E todos levantavam a mão e respondiam: "Voa." "Abelha voa?" "Voa." "Cachorro voa?" E ninguém levantava a mão. Mas quando Pedro perguntava de propósito para perturbá-lo: "Homem voa?", só Alberto levantava a mão e respondia: "Voa." E aí começava a discussão. Ele não aceitava pagar a prenda de jeito nenhum. Não se importava que seus amigos dessem risada dele. Pensava que algum dia eles entenderiam que o homem podia voar. E era isso que importava para Alberto. Quando a brincadeira acabava, Alberto saía pelo terreiro para encontrar pequenos pedaços de bambu. Trazia-os para casa e os cortava em pedaços menores. Depois procurava uma tira de borracha na despensa da casa. Cortava um pedaço e a enrolava. Prendia o pedaço de bambu na tira enrolada e o atirava para longe, tal como um estilingue. Ele não queria ferir nenhum passarinho, não. O brinquedo servia para estudar o comportamento do objeto ao ser impulsionado. A borracha funcionava como um propulsor para a pequena aeronave de bambu. Alberto analisava o seu peso, como melhorar o voo e até o tamanho da tira de borracha. Ele se divertia construindo seu brinquedo várias vezes e modificando o que fosse necessário. Anos mais tarde, o bambu seria um dos materiais preferidos para construir seus aeroplanos. Alberto adorava o movimento e a velocidade. Um dia sugeriu à irmã mais velha que lhe emprestasse uma de suas bonecas. Queria abrir a boneca e colocar uma engrenagem dentro dela para movimentar os braços e as pernas, para fazê-la andar. Não conseguiu convencer a irmã e lamentou ter de desistir da sua ideia. No final da tarde, seu Henrique costumava ter longas conversas com seu filho. Alberto aprendia muito com seu pai, um homem inteligente e trabalhador. Conversavam sobre as experiências feitas em balões na Europa. Seu pai dizia que voar em balões era muito perigoso, mas Alberto não desistia de sonhar. E mesmo sabendo que para voar ele deveria ter segurança e cuidados conseguidos com muito estudo e pesquisa. Alberto foi então estudar em um colégio em Campinas. Durante as férias, sempre voltava para sua fazenda e se divertia dirigindo a locomotiva da estrada de ferro que seu pai construiu dentro da fazenda. Já tinha 12 anos de idade e viajava como maquinista por mais de 30 quilômetros. Ficava pensando sobre a lentidão do trem, devido ao grande tamanho e ao peso da locomotiva. Pensava que deveria existir algo mais eficiente e mais fácil de manejar. Alberto não tinha medo e era um rapaz arrojado, apesar de franzino e tímido. Certa vez passeava com as duas irmãs. Ele ia a cavalo e as garotas em uma charrete. De repente, o cavalo da charrete se assustou e saiu em disparada. As garotas gritaram pedindo ajuda. Alberto acompanhou a correria com o seu cavalo e alcançou as rédeas do animal fujão. Conseguiu brecar a charrete e salvar as irmãs. Depois de Campinas, Alberto foi estudar em 2 escolas na cidade de São Paulo. E foi nessa cidade, aos 15 anos de idade, que ele viu pela primeira vez um balão esférico levantar voo. Era o seu grande sonho, bem ali na sua frente.
Alberto queria construir os seus próprios balões, e eles não seriam pequenos e feitos de papel de seda. Alberto sonhava construir balões enormes que pudessem ser dirigidos para onde o piloto quisesse. Ele gostava de resolver os problemas e as situações difíceis. O desafio de descobrir soluções para os problemas fascinava-o. Seu pai percebeu a sua capacidade e o mandou estudar mecânica em Paris, pagando seus estudos e sua moradia. A partir daí, Alberto Santos Dumont não parou mais de estudar e de construir os seus sonhos. Alberto Santos Dumont inventou o menor balão do mundo, batizado de Brasil. Inventou o balão dirigível. Construiu o primeiro avião que conseguiu levantar voo por conta própria, o 14 bis. Descobriu e usou pela primeira vez os ailerons, lemes, no aeroplano. Inventou relógio de pulso, construiu o primeiro hangar para guardar aeronaves, inventou um motor para ajudar esquiadores e também um arpão salva-vidas. Inventou a asa delta e a hélice. Construiu o Demoiselle, um pequeno e prático aeroplano. Gente, não é muito legal a história de Santos Dumont? Quem conhecia, né? É muito legal. Esse livro, então, aqui, Santos Dumont, Crianças Famosas. A gente pode entender um pouco da infância do Santos Dumont e tudo que influenciou, né? Para que ele escolhesse e que ele fosse estimulado desde pequeno as suas construções, aí a fundo nos sonhos, no que ele sonhava. Então agora eu convido a vocês a, se não viram ainda, procurem aí na internet, ver se o papai ou a mamãe, ou o vovô ou a vovó tem um livro, uma reportagem, algum jornal, alguma revista que tenha a imagem do 14 bis para que vocês possam ver. E quem for aqui de São José dos Campos, tem muitos lugares que a gente pode conhecer. Tem uma praça aqui e um parque que chama Parque Santos Dumont. É um lugar muito legal. Então quem puder visitar, quem for aqui de São José dos Campos, ou quem não for e quando passar a pandemia quiser vir a São José, né? Essa cidade que representa tanto para Santos Dumont. Um beijo grande em vocês, espero que vocês tenham gostado. Curta o canal do Espaço Brincar, se inscrevam no canal se vocês ainda não se inscreveram. Sigam a gente no Instagram e no Facebook. Um beijo em vocês.